vamos falar um pouquinho sobre preço, né? Qual a maneira correta de precificar, o que deve ser levado em consideração quando a gente está falando em decidir o preço do nosso banho, decidir o preço da nossa tosa, decidir o preço do nosso produto. São muitas questões que têm que ser levadas em consideração. E claro, né, numa live em 1 hora aqui eu não vou conseguir abordar tudo o que precisa ser abordado, mas eu quero passar linhas gerais, inclusive para você que está montando seu pet shop ou quer montar e não faz ideia de como fazer isso, e para você que já tem, para rever, será que você está fazendo da maneira correta? Será que você está fazendo da maneira certa? Será que de repente você não está se posicionando da maneira errada no seu mercado? Será que você não está deixando de ganhar, por exemplo? Ou será que você não está deixando algo que passou despercebido, que às vezes é por isso que você trabalha, vende, fala, nossa, eu faço muito banho, mas eu não consigo ver a cor do dinheiro no final, né? Então são várias questões envolvidas. Primeira questão que a gente tem que falar quando a gente fala de preço é que pensar em você compor um preço, é importante a gente lembrar que não é só o custo, não pensar só no custo da operação, né? O custo quando eu falo custo, não é só o preço, né? O custo do produto, ou por exemplo, se é um serviço, quanto custa aquele serviço envolvendo os produtos que são utilizados, a sua estrutura, mão de obra, enfim. Não é só isso, né? Não é o custo, não é só o imposto, a taxa de cartão que você paga. Envolve também, gente, outras questões, principalmente questões estratégicas. Tem empresas que utilizam do preço como uma questão estratégica, né? E às vezes, talvez veio agora assim na sua mente. Ah, tudo bem, então, por exemplo, supermercados pets, eles utilizam preço como uma estratégia. Ali, a ideia é que tudo vai ser mais barato, né? Que tudo ali, pelo fato de ter uma variedade, o preço, eles utilizam isso como estratégia. Ok. Mas você, dentro do seu pet shop, um ambiente pequeno, né, uma loja menor, você também consegue utilizar o preço como estratégia. Eu até dei algumas dicas ontem, né, na live que a gente fez ontem, mas eu vou repetir um pouquinho hoje. Porque você, às vezes, pode pegar o que grandes empresas estão fazendo, né? Isso chama brand marketing. Então, pegar o que grandes empresas estão fazendo e você pensar o que dá certo e aplicar isso para o seu negócio também, né? Então, não necessariamente você tem que ter o preço como uma estratégia principal, mas ele também pode ser utilizado como estratégia, ok? Então isso é um fator fundamental quando a gente está falando de preço. Não pensar só nas questões que envolvem o custo, a formação de um preço, mas sim na questão estratégica. E aí é o seguinte, para você compor o preço da maneira correta é necessário muita informação, gente. Muitas vezes, o que acontece? São empresas que ficam assim, anos repetindo aquele ciclo e depois de muitos anos percebe que estava fazendo errado, porque nunca parou para olhar para o preço, nunca parou para olhar para a composição de preço. Como que a maioria faz? Ah, o banho do fulano é 35, então o meu vai ser 34 ou 36. Ah, a ração no fulano tá tanto, né? Chega o fornecedor de ração e fala, olha, geralmente essa ração aqui, a margem o pessoal joga tanto. E aí você vai lá e joga aquela margem. Essa cama aqui todo mundo vende por X, então eu vou vender por X mais 1, X menos 1. É exatamente assim como a maioria faz. Então pega o preço do concorrente, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Talvez diminui 1 ou 2 reais, vai ficar mais barato que o meu concorrente, né? E pronto, resolvida. Precificação, já precifiquei tudo, já tá tudo certo. Esse ponto eu já não tenho que me preocupar no meu pet shop, porque já tá tudo precificado, tudo etiquetado.
eu preciso te alertar que você fez da maneira errada. Eu preciso te avisar que isso que você fez tá errado. Por quê? Primeiro que cada um tem o seu custo. Cada um tem a sua equipe, cada um tem a sua estrutura, cada um tem o seu ponto, cada um tem a sua clientela, certo? O seu volume de vendas. Então, cada um, cada empresa é única. Você copiar não vai dar certo, porque você está copiando do outro. E quem disse que o outro vai estar fazendo da maneira correta, né? Ponto importante. Segundo ponto, não para de chegar notificação aqui no meu celular e isso está me desconcentrando. Primeiro ponto é porque cada um é cada um. E segundo ponto, gente, que quando você faz isso, você deixa de utilizar o preço como estratégia. Você deixa de utilizar o preço como uma forma que pode facilitar você, né? Você acaba copiando o que o outro faz. E o que eu quero trazer hoje aqui para vocês, na live de hoje, é justamente a questão estratégica também do preço, não pensar só nos custos, tá? Então, primeiro fator, e vamos lá, vamos entrar agora aqui na live. Primeiro fator, gente, que você deve pensar que influencia o preço, tá? Primeiro fator que influencia o preço. Claro, o custo da mercadoria. Sim, é um fator que influencia. A gente não vai ignorar isso, a gente não vai ignorar essas questões. Custo de mercadoria, tributação, tudo isso a gente não vai ignorar aqui, tá? A gente vai levar em consideração, mas em consideração também. Vamos pensar no restante. Então, custo da mercadoria, demanda do produto ou do serviço. Então, como que é a demanda desse produto? É um produto que tem muita saída, muitas pessoas buscam, ou é algo que você vai depender de uma certa você vai ter que se dedicar para vender, vai ter que usar estratégia, vai ter que expor de uma maneira diferente, você vai ter que efetivamente, né, se dedicar para vender esse produto ou ele vende sozinho. Por exemplo, ração, gente, é algo que vende sozinho, tá? A ração vende, você não precisa efetivamente se dedicar para vender a ração, porque não é algo que a pessoa está falando assim, acho que eu estou precisando de uma ração, vou levar uma ração. Não, né? As pessoas elas precisam, o cachorro precisa comer. Mas o que muda na estratégia de venda? Muda se o seu preço é competitivo ou não, aí você vai ter que utilizar isso de uma forma mais agressiva, né? Porque você baixou o preço, isso é a sua estratégia de venda e você precisa de quantidade, certo? Então, aí sim, você vai ter que fazer algo um pouco mais aprofundado, vai realmente focar nisso. Ou você simplesmente quer ter uma ração para atender o cliente. Fala, olha, eu quero ter aqui um mix de ração pequeno para atender o meu cliente. Não é o meu foco, venda de ração, não vou focar nisso, eu não vou ter o melhor preço do mercado. Que o foco da minha empresa são outros produtos e outros serviços, mas eu vou ter aqui para atender o meu cliente e não deixar ele na mão. Então tudo bem, mas aquilo vai vender. Você não precisa se dedicar muito para isso. Banho, por exemplo, como que é a demanda de banho para pet shop? Gente, novamente, o cachorro precisa tomar banho. Então, geralmente, é um serviço que sai muito fácil dentro do pet shop, né? É um serviço que as pessoas buscam, que as pessoas procuram. Diferente, por exemplo, de uma hidratação. Hidratação, você tem que mostrar o porquê, você tem que mostrar a vantagem, você tem que mostrar a diferença quando o cachorro faz ou não faz. A hidratação já é completamente diferente, certo? A demanda. Então isso tem que ser levado em consideração, porque quando é algo que tem uma demanda maior, provavelmente você vai vender mais, então você também vai ganhar na quantidade e não só na venda em si, você precisa ter um alto valor agregado, né? Ter um ticket alto, porque você depende tem que fazer, sei lá, 15 vendas. Não, você tem que fazer mais, então o seu ticket pode ser menor, o preço pode ser menor, porque você vai ganhar na quantidade, você vai ganhar no volume, como banho, por exemplo. Agora, já uma hidratação,
Você vai ter que entender sobre o produto. Isso é o ideal, tá, gente? Entender sobre o produto. Entender a diferença de uma hidratação da Perigô e uma da Hydra, por que você tem uma, por que você não tem outra, por que você tem várias, 5, 6, indicar para o cliente a melhor, conforme o pelo, conforme a natureza do pelo, conforme o momento, né? Porque hoje em dia, pet shop, gente, vou falar pra vocês, tá mais que um salão de beleza, tá? A gente tem produtos incríveis no mercado, cosméticos incríveis no mercado. Então, assim, você pode oferecer muita coisa para o seu cliente. Você pode ter uma tabela de serviço oferecendo tudo que você assim, imaginar, para tudo quanto é problema. Você pensou em um problema, o mercado já pensou na solução. Já existe a solução, tá? Então você pensou em um problema, já existe essa solução. Isso pode ser algo em que você vai trabalhar. No meu centro de estética eu quero trabalhar diferentes tipos de tratamento para o pelo, quero focar nisso, quero trazer esse diferencial para o meu cliente. Legal. Então isso... só que você não é algo que o cliente vai comprar com facilidade, vai adquirir com facilidade, vai falar, porque muitas vezes ele nem sabe que existe. Para ele só existe uma hidratação, ponto, acabou, né? Você vai ter que se dedicar, você vai ter que mostrar, você vai ter que estudar, a sua equipe vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar, vai ter que se dedicar para você vender isso para o seu cliente. Então, a demanda ela já é um pouco menor, então provavelmente você vai colocar um preço um pouco mais elevado, né? Porque você vai realmente precisar se dedicar para essa venda. E aí você vai, se dedica, explica pro cliente, para de repente você ter um lucro pequeno, porque não é algo que vai sair com facilidade, e aí já não faz tanto sentido. Então começa a perceber como a estratégia, preço como estratégia, é fundamental dentro de vários produtos, dentro de vários setores do pet shop, tá? Porque quando a gente está falando de pet shop, a gente tem muitos modelos de negócio envolvidos. A gente tem loja, a gente tem bentosa, a gente tem consultório, a gente tem transporte. Então são vários modelos de negócio envolvidos dentro de um negócio só. Então você tratar ele como um todo, definir uma regra geral e ponto, você vai só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali, gente, não vai dar certo. Você está perdendo, você está deixando dinheiro na mesa, sendo que você pode utilizar muitas estratégias conforme o seu modelo de negócio, o seu público, a sua localização, a sua ideia. E aí, com isso, você consegue trabalhar com estratégias diferentes dentro da sua loja, dentro de um negócio só. Então, quando a gente está falando de banho, de serviço, isso é uma área pouco explorada no mercado. Porque o que acontece na maioria das vezes? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vai abrir um pet shop, Ctrl+C, Ctrl+V, vai lá, a pessoa não conhece muita coisa, faz algum pedido de algumas marcas que conhece mais, que algum fornecedor falou que aquela marca é a melhor, pega e simplesmente começa como todos os outros. E você começa oferecendo o que o outro já oferece, você não começa com nada diferente. E eu garanto para você que o mercado oferece um leque. Só que sabe o que é a parada do negócio? É que você tem que estudar. Quem aqui lê rótulo? O rótulo, a composição do produto. Quem é que lê? Quem é que estuda sobre isso? Eu sei que é difícil, gente. É difícil mesmo. A gente não tem tempo, né? Então agora, assim, você passar ali, ó, passar o olho no rótulo do produto. Dá uma olhadinha que composição, que produto que tem. Ah, olha só, tem tal óleo aqui, que legal. Você pega uma informação que aquela informação você vai usar como estratégia de venda, como argumento de venda na hora. E aí você vai se destacar por simplesmente 1 minuto da sua vida que você parou e deu uma lida no rótulo do produto, você vai conseguir trazer uma estratégia melhor, né? E aí, nossa, mas a hidratação lá no Pet Shop X custa R$15, aqui nesse custa R$35. Tá, mas espera aí. Não é uma hidratação qualquer, eu tô falando de uma hidratação que a gente faz com o produto tal, ele tem composição disso, ele oferece isso pro seu pet, é completamente diferente, né? Do que se você quer uma hidratação mais em conta, barata, eu tenho também. Eu tenho essa aqui, ó. Aí você vai mostrar outra. Só que essa outra, essa aqui, qual que é a diferença? Essa aqui não tem esse óleo, não tem tal coisa. Então, com certeza, vai ficar legal o pelo do seu pet quando você sair aqui do pet, mas vai dar assim, 2 dias já vai estar
já vai estar tudo normal, então já vai ter voltado ao normal. Enquanto que essa aqui, pelo fato dela ter tal coisa, ela mantém pelo menos por uma semana o efeito. Enfim, você começa a ter argumento e começa a mostrar a diferença. Se você cobrar 80, 100 reais em uma hidratação, mas que realmente você entrega o que você promete, né? E você mostrar para o seu cliente a diferença, pronto. Era o que ele precisava ouvir. Então eu percebo que muitas vezes as pessoas elas se apegam a isso. Ah, Amanda, o meu concorrente, nossa, tá cobrando tanto no preço, no banho. O meu concorrente está cobrando tanto na tosa. Aí fica difícil. Ah, porque aqui na minha cidade, aqui na minha cidade, ó, não adianta. Os meus clientes são tudo pão duro, ninguém paga nada. Ninguém quer gastar. Eu preciso te avisar que a culpa é sua se isso está acontecendo, porque você não está sabendo agregar valor. Por que o banho, então, do seu concorrente é mais caro que o seu? Ou é mais barato? Tem um motivo, não tem? Você não está cobrando mais caro simplesmente por querer cobrar, né? Você tem que entregar algo a mais do que ele. Então, é mostrar esse valor. Claro que vão ter clientes que só estão buscando preço mesmo. E se o seu preço é um pouco mais alto que o do seu concorrente, esse não deve ser o seu cliente. Porque quem vem por preço vai embora. Então esse não deve ser o seu cliente. O seu cliente vai ser aquele que vai, sim, entender o valor daquilo, entender a diferença. E, gente, eu já tive assim, nossa, nem sei quantos clientes que foram porque achou um pet shop mais barato, mas depois volta. Mesmo a gente explicando, olha, mas o nosso banho, o nosso transporte, o nosso atendimento, né? Ah, não sei o que, vai. E aí ele percebe que a experiência é diferente, ele percebe que a entrega é diferente, ele não quer, tudo bem. É mais barato, mas ele não quer aquilo, né? Então, para o que ele quer, ele tem que entender que vai custar um pouco mais caro, né? Então, isso é fundamental. A gente, primeiro, quando a gente está falando de preço, é você desapegar disso, desapega dessa ideia de que o preço do meu concorrente é mais barato, tô ferrada, vai abrir, nossa senhora, vai abrir uma Pets, tudo mais barato, acabou meu negócio, acabou minha vida, acabou meu mundo. Desapega disso. Existem outras estratégias que você pode utilizar de uma maneira muito mais eficaz dentro do seu negócio. Então, sim, como eu falei ontem, tem produtos que são reguladores. Identifica quais são esses produtos para os seus clientes. E para esses produtos, você vai manter um preço acessível. Só que você tem que entender que tem um entorno dele. Então, lembra da padaria, que ela tem o pão, que é um preço do mercado? Mas ela tem um presunto, um queijo, requeijão, suco, tudo dela é um pouco mais elevado, porque ela está numa localização diferente, ela tem um atendimento diferente, uma estrutura diferente. É a mesma coisa. E só identifique quais são esses produtos reguladores. Então, às vezes, por exemplo, o seu banho, você tende a manter ele o preço do mercado, do seu banho. Mas entenda que isso é só a porta inicial. Se você tiver um cliente e você faz só banho, você realmente está perdendo dinheiro. A partir do momento que você identifica o banho como uma porta de entrada para o seu pet shop, e que o cliente tem que sair, além do banho, com outro serviço de estética, isso faz parte da sua estratégia. Eu não estou falando em empurrar para o cliente, não estou falando em empurrar. Mas todo mundo aqui sabe, quem trabalha com pet já, quem já tem pet shop, sabe o tanto que é eficaz, gente, uma máscara para um cachorro, pro pelo. Pensa bem, se você vai no salão, certo? Mulheres, nós lavamos a cabeça em casa. Se você tem um creme diferente, você passa uma vez na semana, faz uma massagem, faz uma máscara, não vai ficar diferente o seu cabelo? Não vai ficar mais brilhoso, mais bonito? É a mesma coisa pro pet. É a mesma coisa. Então, eu não estou dizendo empurrar, mas se você utilizar o banho como uma estratégia, fala, não, tudo bem, o banho vai ser uma porta de entrada para o meu pet shop. Eu vou manter o valor de mercado, mas
Mas quando o cliente vem aqui e só faz banho, eu estou tomando prejuízo. O cliente tem que vir aqui fazer banho e tem que fazer mais alguma coisa. E aí você vai bolar uma estratégia de venda para que o cliente faça não só uma hidratação, uma tosse higiênica, ou algum produto, ou algum petisco, porque aí você vai utilizar o seu banho como pão na padaria, certo? O pão na padaria, né? Não é o chamariz, a gente pode usar isso dentro do nosso pet shop, mas você ficar contando com a sorte do cliente pedir uma hidratação, não vai rolar, certo? Então, bolar uma estratégia para que o cliente faça mais serviços, né? Então, por exemplo, você ter uma promoção da semana, uma hidratação da semana, em que você está fazendo, tá promovendo ela, por exemplo. Então, para todo mundo que toma banho essa semana, a gente vai oferecer essa hidratação X, por exemplo. Criar esse tipo de estratégias dentro do seu negócio, tá? Para não ficar esperando o cliente pedir, porque aí não vai rolar. E aí, se você colocou o banho como a porta de entrada do seu negócio e o cliente só está fazendo banho, você vai estar tomando prejuízo, porque pela sua localização, pela clientela que você atende, pelo que você oferece, o seu banho deveria ser mais caro, vamos imaginar assim, tá? Que esse é o seu modelo de negócio. Mas você decidiu utilizar o banho como estratégia, como porta de entrada. Tudo bem, mas tem que funcionar. O restante tem que rodar, ele tem que adquirir mais coisas, certo? Então, criar essa estratégia. E se a gente pensar bem, é isso que acontece, gente, sabe onde? Nos supermercados. Eu quero ver alguém que vai no supermercado, não, eu só vou lá comprar um leite e um Toddy que acabou. Eu quero ver quem que volta só com leite e Toddy. Manda coração aqui, ó. Quem vai no mercado comprar um leite e um Toddy e volta com um carrinho, uma compra inteira? Por quê? Você entra no mercado, primeiro que tudo é feito de uma maneira estratégica, né? A maneira por onde você entra, os corredores que você passa, a ordem dos corredores, as promoções, tudo é feito de uma maneira estratégica. Significa que o supermercado está empurrando as coisas para os clientes? Não, lógico que não, né? Mas ele está utilizando de estratégias para que o cliente compre mais coisas, e a gente pode fazer isso dentro do nosso pet shop. É a mesma coisa, a gente desenvolver um caminho pelo cliente. Desenvolva um caminho para o seu cliente. Então ele chega no seu pet shop. Como é a abordagem? Como atendem ele? Como oferecem algum tipo de produto? Tem, por exemplo, um catálogo de serviços, um menu de serviços no seu pet shop? Tem uma tela, de repente, passando os serviços? Tem um lugar que ele pode se aconchegar enquanto está esperando o cachorro? Por exemplo, um lugar com Wi-Fi, com café, que ele pode ficar sentado esperando, né? Então, tudo isso é fundamental na hora de você pensar em toda essa estratégia. Desenvolve um caminho feito pelo cliente. E, bom, olha só que coisa, né? Isso que eu falei pra vocês aqui nem estava no meu script, mas eu acho que faz muito sentido. Então, vamos voltar aqui pro meu script. Fatores que influenciam o preço. O custo da mercadoria, sim. A demanda, né, que foi esse script que eu acabei me alongando um pouquinho, esse tópico, a demanda do produto e do serviço. A concorrência, sim. A concorrência, gente, ela tem que influenciar o preço. Por quê? Se você tem um produto que todo mundo tem, um brinquedo, uma ração e tudo mais, você tem que entender o preço que a concorrência está praticando, e se o seu preço for muito diferente, tem que ter um porquê, tem que ter uma razão. Porque eu comprar essa caneta, esse marca-texto, na livraria A ou na livraria C, tanto faz pra mim. Tanto faz. É um marca-texto da mesma marca, Estabilo e tal, é a mesma marca. Pra mim, tanto faz eu comprar, eu vou na mais barata, certo? Então, por que em um lugar custa, sei lá, R$10 e no outro custa 6? Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Porque uma livraria está no shopping e a outra está na rua, né? Então, no shopping a gente sabe que tem uma comodidade de você estar lá,
A gente sabe que os custos são mais altos, a gente sabe que tem uma proposta diferente de uma livraria de shopping para uma livraria de rua, né? Então, tem um porquê. Então, por quê? Por quê? Agora, se você oferece a mesma coisa, a mesma estrutura, basicamente a um concorrente direto seu e um brinquedo tem uma diferença muito discrepante, não faz sentido. Agora, já para serviço, eu acredito que a gente tem algo a nosso favor. Por quê, gente? Porque serviço é único. Serviço é único. Tem, por exemplo, tosadores que cobram 250 banho e tosa e não tem horário. Você tem que marcar com antecedência, tá? Isso para mim aqui, na minha realidade, às vezes para São Paulo, para grandes cidades, às vezes é o preço até do mercado, né? Aqui para Campo Grande é um preço alto. Mas existem tosadores que cobram isso e não tem horário. Você tem que marcar com antecedência. Por quê? Porque ele se especializou, é a especialidade dele, ele soube agregar valor ao serviço dele, né? E esse tipo de cliente, ele está buscando o quê? Uma exclusividade. Ele está buscando algo que ele acredita que é o melhor, não importa o preço, porque ele quer a exclusividade, ele quer aquilo que é pouco acessível. É pouco acessível. Isso é uma estratégia também. Então, a concorrência. Outro ponto que influencia o preço, gente, isso é muito legal da gente abordar um pouquinho. Urgência do cliente. Você já pensou, aquele cliente maluco que chega, que a gente muitas vezes, eu não trabalho com agendamento de banho, tá? No meu pet shop é ordem de chegada. Então isso que eu vou falar agora, esse exemplo acontece muito dentro do pet, do cliente querer, pelo amor de Deus, tem que passar na frente, eu tenho horário, não vai ter empregada na minha casa para eu deixar para receber o cachorro, esqueci, meu cachorro caiu na piscina, enfim, vou viajar de última hora, eu preciso que meu cachorro tome banho e não cumpra a ordem ali do banho. Ou pessoas que não agendaram, para quem trabalha com agendamento de banho, não agendou, liga lá e fala, olha, eu não agendei, mas eu preciso que meu cachorro tome banho hoje, eu preciso, enfim, tô com algum problema, sei que a agenda de vocês é lotada, eu não agendei. E o que a gente faz na maioria das vezes? A gente dá um jeitinho, né? A gente encaixa, claro, quando é possível, a gente encaixa, a gente ajusta aqui, ajusta ali, fica naquele jogo de cintura para conseguir ajustar, conseguir atender o cliente, para não dizer não pro cliente. Mas tem muitos pet shops que cobram por isso. Uma taxa. Taxa de prioridade, taxa de urgência, enfim, o nome que você quiser dar. Cobra uma taxa. Olha, se você quiser passar o seu cachorro na frente de todo mundo, a gente consegue, claro, no dia que isso seja possível, a gente consegue e vai custar R$15 a mais, R$20 a mais. Ah, você não agendou o seu banho, você quer dar um banho hoje? Tudo bem, vai custar X reais a mais. Tem muitos pet shops que cobram esse tipo de... cobra essa taxa. É uma ideia se isso é um problema para você, tá? Se você está começando, por exemplo, porque o que eu acho difícil? Depois que você já está com o seu pet shop em andamento, você institui essa taxa. Por quê? Porque você já acostumou mal os seus clientes, fato. Você já acostumou mal. Ele já sabe que se ele ligar lá de última hora, você vai dar um jeito, você vai conseguir. Às vezes você vai dizer não para ele, às vezes você vai conseguir encaixar, mas o fato é que você já acostumou mal. Então você vai ter uma certa resistência na hora de inserir essa taxa. Para quem está começando, você já pode começar com essa taxa, né? Só vai ter que estabelecer alguns critérios, porque no começo você tem uma tendência a não ter tanto movimento, né? E aí o cliente vai lá, vai ligar, eu não agendei, mas eu queria dar o banho hoje. Aí você olha, tem tipo um cachorro no seu banho e tosa. E aí você vai cobrar uma taxa, sendo que de fato ele poderia ser atendido sem essa taxa. Então tem que ter, essas são as questões pelas quais eu ainda não inseri essa taxa dentro do meu pet shop, mas eu conheço muitos pet shops que fazem e funcionam super bem, tá? Eles conseguiram adequar isso dentro do negócio deles. É uma ideia de você ter essa taxa. Ou não só a taxa de urgência, mas, por exemplo, assim, ó, para quem trabalha com agendamento de horário,
você ter alguns horários que são tipo horário assim premium que você pode colocar aqueles horários que todo mundo quer, tipo uma sexta-feira, quero levar o mundo ideal, né, para quem tem pet, para quem tem cachorro, levar o meu pet shop o meu cachorro na sexta-feira para tomar banho e ele ficar pronto rápido e tá pronto, ele vai passar o final de semana lindo, cheiroso, maravilhoso. Esse é o mundo ideal para quem tem pet. Todo mundo quer dar o banho na sexta-feira. Então, se você identificar que você tem um congestionamento nesse horário, de repente você estabelecer alguns horários que são prêmios, por exemplo, e aí esse cliente, ele fecha o banho com você, vai custar mais caro, mas vão incluir coisas a mais. Por exemplo, quem utiliza esse tipo de estratégia? Os hotéis. Não tem os quartos que são os quartos maiores, os quartos que tem mais equipamentos, tem banheira, vista para o mar, vista para não sei aonde. Você está no mesmo hotel, você está no mesmo lugar que outras pessoas, porém você está em um ambiente que te proporciona mais coisas. Então, se você pode utilizar essa mesma tática dentro do seu pet shop, identificar quais são esses horários e estabelecer que esses horários vão ser horários premiums, por exemplo. E aí o banho vai custar mais caro, mas vai incluir uma hidratação, vai incluir um banho de ofurô, vai incluir uma massagem, vai incluir um penteado, sei lá. Você vai colocar coisas, né, para que o cliente entenda que tem essa opção, mas aqueles horários só são feitos esse tipo de banho, por exemplo. É uma ideia, você começar com um horário fixo, por exemplo, e testar. Se mais pessoas começarem a procurar, claro, você vai ter que se dedicar, vender, explicar. Mas pensa o seguinte, ó, se você está reservando um hotel, e aí você olha lá, quarto standard, R$200 a diária. Aí, de repente, você olha lá o outro, que tem é um pouco maior, tem uma banheira, tem uma vista para o mar e 280 a diária. Você fala, R$80 a mais a diária, mas olha só que legal e tal. E vamos combinar que muitas vezes a gente acaba nem ficando no hotel, mas naquele momento ali às vezes você está disposto a pagar um pouco mais para ter um conforto, para ter um certo conforto, né? Isso você pode oferecer para o seu cliente. Você pode criar, por exemplo, um plano de banho diferenciado. Esse plano de banho vai custar mais caro, mas quais são as vantagens dele? Vai ter prioridade no agendamento, por exemplo, de banho, vão ter serviços exclusivos, laços, gravatas exclusivos. Sabe aqueles laços que são mais caros, aquelas gravatas que muitas vezes a gente até nem compra pro nosso banho-tosa porque no fluxo a gente não consegue? Você pode separar para quem é desse plano. Então, por exemplo, esse plano vai ter mimos, assim, sabe? Gente, tem muita gente que procura esse tipo de serviço, que quer um serviço especializado e personalizado, e você não precisa ter um pet shop boutique para fazer isso. Você não precisa. Às vezes você tendo um pet shop que atende ali, mesmo um público B, criar algo a mais, porque tem pessoas que querem um serviço mais exclusivo, diferenciado, e estão dispostas a pagar por isso. Então, novamente, você está usando o quê? Uma estratégia de preço. E claro, o outro fator que influencia muito é a margem de lucro, né? Entender o quanto aquilo efetivamente vai te trazer de lucro, certo? Lembrando que se você paga o produto R$50 e você vende por 100, você não está tendo 50 de lucro, porque não é só isso que envolve na operação de um preço, né? Envolve o custo do produto, imposto, taxa de cartão, comissão, a sua estrutura, né? Então, mas pensar, tirando tudo isso, quanto você vai ter de lucro. Faz sentido ter esse produto ou não? Por exemplo, se você colocar na ponta do lápis, não vale a pena você ter ração no seu pet shop. Na ponta do lápis mesmo. Não vale a pena você ter ração. Mas por que então que todo pet shop tem ração? E quando eu tô falando ração, pessoas que trabalham com ração super prêmio, certo? Tem aqueles modelos de negócio que são focados em ração granel, ração de combate, que o foco é esse, né? Vender ração. Aí a gente tá falando de um outro modelo de negócio. Mas o modelo de negócio, quando a gente fala de pet shop com loja, banho-tosa, e que trabalha com aquelas rações mais
mais premium mesmo, super premium, na ponta do lápis não vale a pena a gente ter ração. Mas por que a gente tem? Para atender o cliente, porque a ração também é um chamariz, é o cliente que vai comprar uma ração e acaba conhecendo o seu pet, acaba virando seu cliente. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira para que ela consiga dar algum lucro, pelo menos, ainda que bem pequeno, tá? Mas a gente tem por uma questão estratégica, fato, uma questão estratégica, porque na ponta do lápis, para muitos pet shops, não compensa ter ração. E quais são os fatores, gente, que são influenciados pela precificação? O seu volume de vendas, ou seja, se você tem um produto que está muito fora do mercado, que está muito caro, provavelmente o seu volume de vendas vai ser pequeno, então sim, a precificação ela influencia o volume de vendas. Ou se você tem algo que está um preço acessível, um preço enfim, um preço de mercado, com certeza você vai ter um volume de vendas muito maior. Então a precificação ela influencia o volume de venda. E eu sei que são coisas que para quem escuta fala, ah tá, isso é óbvio. Mas você já parou para pensar que às vezes você está com pouco volume de algum tipo, um acessório, um brinquedo, uma coleira, um peitoral, um petisco, um comedouro, você está com pouco volume de venda de algum tipo de produto justamente pelo fato do seu preço? Já começou a analisar isso? Você já fez esse levantamento no seu pet shop, né? E pensar para quem está montando isso a longo prazo. Ah, eu vou inserir, tá bom, vai custar tantos reais isso aqui, esse produto. Mas eu tô pensando que eu tenho que vender pelo menos tantos por dia. Eu tenho, sabe, estipular uma meta, entender qual que é o seu volume de vendas no mês. Principalmente quando a gente está falando de produtos perecíveis, porque ração, petisco, medicamento, essas coisas vencem, então se você não vendeu, já era. Eu não sei se vocês estão escutando, gente, tá ventando aqui, a janela tá batendo muito. Tá atrapalhando na live? Manda um coração se estiver atrapalhando. Se não tiver, não manda não, tá? Mas se estiver atrapalhando um pouquinho, vocês estão escutando? Só manda um coração, só para eu saber, porque tá me incomodando. Então, fatores que são influenciados pela precificação, o volume de vendas, a receita sobre as vendas, ou seja, se você coloca um preço muito baixo, ótimo, você vai vender, legal. Porém, não sobra nada para você. Porque você está trocando 6 por meia dúzia. Então, a precificação ela influencia diretamente nas suas receitas. Você está vendendo bem, tá legal, você utilizou isso como estratégia, mas o que sobra? Nada, porque a sua margem de lucro é muito pequena, né? Então, você não computou direito. Outra coisa que influencia também é uma vantagem competitiva. Então, se você conseguir um preço diferenciado, você vai ter uma vantagem competitiva. A imagem da sua empresa. Sabia que a precificação influencia a imagem da sua empresa? Por exemplo, aposto que na sua cidade tem aquela loja de roupa que tudo é caro. Ah não, mas lá tudo é muito caro. Tem aquela padaria que tudo é caro. Você tem aquela, enfim, aquela academia que é mais cara. Você tem vários tipos de empresas que são conhecidas por serem mais caras, por exemplo. Não, lá, nossa, pode ir naquela loja de presente, aquela loja lá é tudo muito barato, Ou seja, isso influencia também a precificação também influencia na imagem da sua empresa. Se é uma empresa conhecida por ser mais caro ou mais barato, pessoalmente não vejo muito problema nisso, desde que faça um sentido. Por exemplo, todo mundo sabe que salgado, na beira de estrada, posto de gasolina, assim, é caro. Todo mundo sabe que é um preço mais caro. Você paga, você está viajando, você para num posto de gasolina, você quer comer um pão de queijo, uma coxinha, é mais caro. Mas o que me irrita é você pagar caro por um negócio ruim. Aquela coisa maçuda, aquela coxinha pingando gordura. Pô, aí assim, é muito caro, entendeu? É muito caro. Agora, você pagar
sei lá, R$ 15 num salgado, mas um salgado gostoso, com uma massa gostosa, com tempero bom, você já sabe que lá é um pouco mais caro. Mas pelo menos você está comendo algo agradável, né? Então, você, se tiver um porquê, se tiver um sentido e você entregar algo com qualidade, tá tudo bem, né? O banho é mais caro, naquele pet shop lá tudo é mais caro. Mas por quê? Porque você vai lá e tudo o que você encontra lá você quer realmente comprar. Tudo é escolhido a dedo. Você chega lá, você tem música tocando, você tem cheiro no ambiente, você tem lugar para você sentar, tem área kids, tem manobrista para o seu carro. É por isso que lá tudo é mais caro, porque te oferece um conforto que outros lugares não oferecem. Então, você ficar conhecido como ser mais caro não tem problema, desde que tenha um porquê, tá? Desde que faça sentido, tá? O porquê. Aposto que tem empresas, enfim, na sua cidade que são conhecidas por ser mais caras, mas como que elas estão se sustentando? Estão abertas, se são conhecidas como por ser mais cara? Porque elas oferecem algo, né? Então, sim, o preço influencia na imagem da empresa e, como eu disse, também na rentabilidade, né? Então, se você consegue praticar um preço bacana, você vai ter uma rentabilidade legal. Agora, se você utilizou o preço como estratégia de mercado, você vai ter que vender muito para você conseguir ter uma rentabilidade boa. E aí, o que é fundamental? Você avaliar qual vai ser a sua estratégia. Você vai manter o preço baixo, você vai manter o preço alto, você vai manter o preço no mercado. Qual vai ser a estratégia que você vai adotar? E aí, eu quero trazer aqui para vocês algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas estratégias para vocês escolherem qual é a melhor para o negócio de vocês, tá? Vamos lá. Primeiro, deixa eu aumentar aqui. Se você abaixa o seu preço, quais são as vantagens de você utilizar mesmo o preço como uma estratégia agressiva? Não, eu quero abrir um pet shop, eu sou uma pessoa que eu não me conformo de pagar tudo isso mais caro e eu quero conseguir dar uma acessibilidade para aquelas pessoas que não têm condições. Vou montar algo mais simples, eu vou montar uma estrutura simples, num bairro um pouco mais simples, mas eu vou oferecer um serviço bacana, de qualidade, o máximo que eu conseguir, mas eu realmente quero focar no preço. Essa vai ser a minha estratégia, vai ser preço. Vou conversar com os meus fornecedores, eu vou entender a quantidade que eu preciso comprar, talvez eu vou começar com um mix bem pequeno de produtos, mas eu quero oferecer algo que realmente brigue no preço e que seja uma estratégia bem forte. Então quais são as vantagens? Você vai obrigar os seus concorrentes a manter os preços mais baixos, você vai atrair clientes, clientes que estão buscando isso, clientes que querem isso, clientes que buscam preço, né? Você vai atrair esse tipo de cliente e você vai aumentar as suas vendas. Então, você aumentando venda, aumentando a frequência, você vai ganhar no volume. As desvantagens, primeiro de tudo, gente, se você tem a ideia de utilizar o preço como uma estratégia, você tem que entender que você precisa ser o líder do seu mercado. Então, a desvantagem é o seguinte, você precisa ser o líder do seu mercado. Porque senão, você está praticando o preço baixo, você não tem o volume de vendas necessário para que você cubra os seus custos e, obviamente, tenha lucro, porque é um negócio, então, você tem que entrar muito forte no mercado. Você tem que entrar muito forte. Se você vai utilizar a estratégia a estratégia de preço como o seu modelo de negócio, saiba que você tem que entrar muito forte no mercado, com muito capital de giro, com muito dinheiro, porque você tem que ter um estoque grande, porque você vai ter que ter um poder de compra, né? Então, é difícil você querer montar algo, começar pequeno, entendeu? Sem ter muito capital, pensando no preço como uma estratégia, no modelo de negócio em geral. Mas você pode, por exemplo, começar com um item, como eu falei para vocês, o banho, por exemplo, ou a ração, enfim, com um item, sim, mas saiba que esse não vai ser o seu modelo de negócio
o seu modelo total, certo? Você vai focar em vender mais, vender outros produtos, vender outros serviços, porque se você focar só naquilo que tem preço, a sua estratégia não vai acontecer. Você realmente vai falir, porque não vai conseguir vender o suficiente. Você vai, obviamente, vai ter aquela margem de lucro muito baixa, então você vai ter que vender muito. E isso pra mim é a pior desvantagem de você trabalhar com esse tipo de estratégia. Você vai atrair clientes por preço. Clientes que são sensíveis ao preço. Cliente que por uma diferença de 10 centavos, de 50 centavos, ele vai comprar em outro lugar. Vai ficar difícil você agregar valor, certo? Você vai ter que trabalhar com preço. Então, eu particularmente não curto muito essa estratégia, tá? Mas às vezes é um novo modelo de negócio. Agora, se você trabalhar com um preço elevado, um preço alto, porque você quer agregar valor. Amanda, vai ser mais caro, só que eu vou agregar valor. Meu banho vai ser mais caro, meus produtos serão mais caros, mas vai ter um sentido. Eu vou ter um atendimento diferenciado, eu vou ter um estacionamento, eu vou oferecer coisas para o meu cliente que ninguém oferece. Enfim, você decidiu trabalhar com essa estratégia. Quais são as vantagens? As margens de lucro serão altas, você não vai precisar de muitas vendas, você vai conseguir... Peraí, deixa eu só terminar de ler. Você vai conseguir pegar um nicho do mercado, você vai conseguir conversar com um nicho específico, certo? Você vai saber exatamente com quem você tem que falar, o seu público já está definido. Isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem porque é um nicho menor, não é algo acessível para todo mundo, é um nicho menor. Mas eu particularmente acho que a gente subnichar é o grande trunfo que o marketing digital nos proporciona hoje e que eu acho que é o grande trunfo das empresas, porque mesmo você trabalhando com um público que aparentemente é pequeno, mas você sabe exatamente com quem você está falando, você conversa com ele na linguagem que ele quer escutar, né? Você conversa com ele na linguagem que faz sentido, que você atrai, porque você estuda muito, o seu nicho é pequeno, então você estuda muito. Quer ver um exemplo? Pet shop exclusivo para gato. É um nicho pequeno, mas você entender todas as dores de dono de gato, os problemas que dono de gato tem, as dificuldades que donos de gato têm em relação a pet shop, você entende tudo isso, você conversa diretamente com ele, você oferece todas as oportunidades que nenhum outro pet shop oferece. Então tudo isso vai ser uma vantagem para você. Então aparentemente é um público pequeno, né? Só que você está conversando de igual para igual, você sabe exatamente. E no marketing digital isso é muito bom, porque a gente consegue segmentar isso nas nossas postagens, na nossa linguagem. Quando faz anúncios pagos, você também consegue segmentar e fazer a sua empresa chegar diretamente com o seu cliente, né? Isso é muito vantajoso, tá? Agora, outra desvantagem também é porque você precisa efetivamente de um número você precisa de que essas transações ocorram e geralmente são transações mais altas. Então, o seu cliente, esse cliente, por exemplo, que você decidiu colocar um preço mais alto, ele não vai entrar no seu pet shop e gastar menos do que, sei lá, R$50 ou menos do que R$80. Então, o ticket já é um pouco mais alto, então as transações elas tendem a ser mais altas. Então, isso é uma desvantagem porque você vai ter que trabalhar mais isso, tá? Então, essa é a diferença entre uma estratégia de preço baixo e uma estratégia de preço alta. Mas você pode falar assim, não, Amanda, eu quero me posicionar no mercado como um preço ali, um preço na média, sabe? Vou oferecer algumas coisas diferentes dos meus concorrentes, mas não vai ser um preço acessível para o preço da concorrência. Não quero me posicionar no mercado de uma maneira como algo um pouco mais caro ou nem também muito, muito barato. Então, as vantagens.
é que você vai estar na concorrência, então, consequentemente, você vai obrigar o seu concorrente ali a manter o mesmo preço, porque o seu concorrente pode falar, putz, eu não posso aumentar o preço do banho porque lá o preço é X, ou eu não posso aumentar o preço da minha tosa porque lá o preço é tanto, então, né, então você obriga, você regula o mercado a se manter ali. E uma das desvantagens é o quê? Você vai ter que acabar sempre mantendo ali o mesmo preço dos seus concorrentes, né? Ou você vai ter que oferecer algo a mais. Então, poxa, você teve um custo. Vamos imaginar que o seu aluguel subiu muito, teve um aumento absurdo, ou você teve que mudar algo na sua estrutura, por exemplo, ou teve que adquirir, sei lá, uma máquina nova, enfim, você teve alguma mudança que você vai ter que mudar os seus serviços. O que é a parte ruim disso? A parte ruim é que você vai ter que oferecer algo a mais, porque o seu concorrente, você está praticando, lembra, o mesmo preço da concorrência, então você vai ter que oferecer algo a mais para que o seu cliente não vá para o seu concorrente, né? Porque você subiu muito, então tem que ter um sentido sobre isso. E, pra mim, a pior desvantagem é que você vai ser só mais um. Se você utilizar essa estratégia, você vai ser só mais um, né? Por que o cliente vai no pet shop, vai no pet shop do concorrente, não no seu, sendo que você tem a mesma coisa, a mesma ideia? O que vai mudar? Como que você vai se diferenciar? Vocês estão percebendo, gente, os obstáculos de cada estratégia, e vocês estão percebendo principalmente como não é pensar só nos custos do negócio, nos custos do produto, enfim, nos custos do serviço, são mais coisas que envolvem a precificação. E ela influencia, como eu falei, ela influencia muitas coisas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que a gente já está entrando aqui nos minutos finais. E tem uma outra coisa que eu vou deixar para falar lá no canal do Telegram, então vocês entrem lá depois, tá? Que eu vou deixar para falar lá, que eu quero arredondar aqui com vocês antes da gente finalizar aqui a live. Bom, basicamente, o que eu queria trazer para vocês aqui nessa live de hoje, que o preço, ele influencia muitas coisas, não são só os custos envolvidos, ele influencia a sua estratégia, o seu posicionamento, a imagem da sua empresa, né? E ele vai reger todo o resto, como que você vai fazer com toda a estratégia da sua empresa, tá? Como que ele vai fazer tudo? Como que você vai lidar com isso? Como que você vai se posicionar no mercado? E como que você vai se diferenciar, certo? Não tem como, né? Então, pensa, obviamente, nos custos, na margem de lucro, tudo que envolve uma precificação, mas pensa também no preço como estratégia. Como você vai fazer isso dentro do seu negócio, dentro do seu pet shop, como você vai se diferenciar, como que você vai atrair o seu cliente, como que você vai se destacar da concorrência, como você não vai ficar dependendo da concorrência em uma questão de precificação. Pensar em tudo isso, tá?